noite que você fosse amigo. Quem fosse amigo diz amém? Amém. Quem fosse amigo diz amém? Amém. Glória a Deus. Nessa noite eu quero louvar a Deus e louvar a minha esposa, que Deus possa abençoar cada dia mais a sua vida. Quero pastor, seus amigos, obreiros, cada visitante que está aqui nessa noite. Quem está visitando nessa noite, eu vou em nome de Jesus. Só visitante. Que Deus possa abençoar a vida de vocês nessa noite. Eu quero te convidar nessa noite para que você abra a sua Bíblia no livro de Levítico 6, versículo de número 13. Glória seja dada ao nome do Senhor. Levítico de número 6, versículo número 13. Graças a Deus. Estamos no último elo dessa campanha. E quem coordena, quem lembra? Precisas para a glória. Foram 7 elos. E hoje nós estamos finalizando essa campanha. Uma campanha que Deus colocou tremendamente na vida dos irmãos, na vida da igreja e de todos sempre presentes. Louvado o nome do Senhor. Não vai diferente hoje. Vamos voltar em pé em Jesus. Amém? Glória a Deus. Reverência a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Vem comigo nessa noite. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mais uma vez, se fala aqui. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Agora no meio. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Pode verificar. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O mesmo Espírito, Senhor Deus, nessa noite, nós entregamos, ó Pai, nossas vidas na tua mão. Senhor, nessa noite, através, ó Pai, da tua palavra, eu venho entregar, Senhor, as nossas vidas na tua mão. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai, falar, Senhor, através do teu divino Espírito Santo, através do teu Pai nessa noite. Aqui tem pessoas, ó Pai, que estão ali do teu lado, na tua casa, para estar aqui te adorando, ó Pai, apresentando, ó Deus, a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a ti. E por isso, nesta noite, eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Todos possam pegar sua sede nessa noite. Glória a Deus. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim com ela. Primeiro, cumprimente ela com a paz do Senhor Jesus. Cumprimente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora você vai dar um puxão de orelha. Dá um puxão de orelha nela. Fala assim com ela. Não converse comigo agora. Se você quer ser meu amigo ou minha amiga. Pegou o fio aí? Amém? Porque se você conversar com o seu amigo ou sua amiga, irmão, o fio, ele desliga, né, pastor? Aí o fio está ligado no céu e a pessoa está conversando. Aí Deus está querendo falar com uma pessoa, Diácono Rogério, e o fio está desligado porque a Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, quando nós ligamos o pensamento no céu, automaticamente o fio ele liga. Quando os louvores, quando o período de louvor está ministrando louvor, se você ligar no céu, Deus está ministrando a sua vida. Então, quando nós ministramos, quando nós se colocamos na presença de Deus, aleluia, nós se ligamos ao céu. A igreja não é lugar de conversar, não é lugar de passear, não é lugar de ficar contando o que aconteceu ontem, não. A igreja é lugar de adoração, é o momento de você se dobrar na presença de Deus, é o momento de você se humilhar diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu sou adorador. O apóstolo Paulo disse que nós somos corpos, obedecemos a Deus, nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Quando eu estou diante do altar, quando eu estou diante de Deus, eu estou apresentando a minha vida como sacrifício a Ele, ou seja, eu estou colocando o meu corpo diante do altar. O meu corpo está sendo oferecido diante do altar de Deus como sacrifício. Ele tem que estar vivo, ele tem que ser santo para ser agradável a Deus. E quando nós lemos na Bíblia Sagrada, a Bíblia vai nos ensinar, irmãos, o que é apresentar diante de Deus as nossas vidas como sacrifício. E se nós lemos na Bíblia Sagrada, nós vamos ver no Antigo Testamento. Ou seja, a nossa Bíblia diz, no Antigo Testamento, 39 livros da Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, mas 27 no Novo Testamento, ou seja, 66 livros. A Bíblia Sagrada, ela vem falando a respeito de adoração. Adoração é mais além do que você possa imaginar. Adoração é o momento de você se apresentar e dizer: Deus, eu sou teu servo, eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui para te servir. E a Bíblia vem dizendo que na época de Moisés, na época dos sacerdotes, quando alguém pecava, quando alguém errava, ou alguém, ou seja, essa família, ou essa pessoa, este homem ou esta mulher que pecasse de adultério, tinha que levar um animal diante do sacerdote e ir no confessionário, sentar com o sacerdote. É como se sentasse no gabinete pastoral, é como se assentasse ali numa cadeira e ali diante do sacerdote confessasse o que pecou, confessasse o que tinha cometido errado diante até mesmo de Deus. Se fosse um pecado, aleluias, que requeresse até mesmo um tipo de animal, e ali era separado. E a Bíblia diz que o animal, a ovelha, ou seja, o boi, dependendo do grau da família, dependendo até mesmo da riqueza da família, a família poderia levar até o boi, a família poderia levar até um cabrito, ou seja, um jumento. Se a família fosse pobre, ela levava até mesmo, ou seja, uma pomba ou uma rola, ela levava um passo, ou uma farinha, ou uma erva de farinha. Mas quando ela chegava diante do sacerdote, ela tinha que confessar ao sacerdote o que ela tinha cometido. Talvez ela cometeu um ato de mentira, talvez ela falou mal do irmão, talvez ela contendeu, talvez ela até desrespeitou o seu marido. Ela tinha que ir até o sacerdote e confessar do sacerdote. O sacerdote pegava o animal e ali ia com a pessoa, e ali botava a mão e põe as mãos sobre a pessoa e sobre o animal, uma mão na cabeça da pessoa e outra sobre o animal, e ali depois pegava o animal e imolava, ou seja, matava o animal, e ali matando o animal, tirava o sangue do animal e colocava sobre o altar. Para quê? Para queimar, ou seja, para queimar, para assar o animal. E o animal era oferecido como sacrifício pelo pecado daquela pessoa. E assim é constantemente, irmão. E quanto mais a pessoa pecava, mais animal ela teria que levar. Você imagina se a pessoa ela pecasse toda semana, ou seja, ela tinha que ter no quintal dela aproximadamente animal para todo dia da semana. Ou seja, se há 7 dias na semana, ela tinha que ter bastante dentro do quintal dela 7 animais, porque todo dia ela tinha que obedecer diante de Deus um sacrifício. Pegava o animal, matava e imolava, e ali o sacerdote pegava aquele animal, levava diante do altar, ou seja, no altar e queimava aquele animal aí queimava e subiu uma fumaça. O que representa essa fumaça, irmão? Essa fumaça queria dizer, se ela subisse reta, estava querendo dizer que o teu sacrifício foi aceito, o teu perdão foi aceito. Mas se a fumaça
cinzas, daquele material, daquela lenha que era colocada no altar, começava a sair cinza, como era no início, começava a sair cinza, e a cinza começava a impedir o fogo, a cinza começava a impedir a chama, mas o sacerdote, ele tinha por obrigação ir lá diante do altar, começar a pegar a cinza, remover a cinza, ou seja, pegava a cinza, tirava a cinza do altar e levava para um lugar aonde era a depositar a cinza, porque não podia deixar acumular cinza no altar. Que nós entendemos nessa noite que Deus quer falar conosco. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, ou seja, o fogo arderá continuamente sobre o altar, mas eu não posso deixar a cinza acumular para que o fogo ele venha queimar, ele venha me sacrificar, ele venha receber o sacrifício e o meu sacrifício subir diante do céu. E a Bíblia diz que ao sacerdote oferecia, matava o cordeiro, oferecia um sacrifício, a família, o homem, ou a mulher, ou seja, ali a criança, e ali oferecia o sacrifício. Por que criança, pastor? Porque naquela época, uma criança, a partir dos 10 anos, se ela cometesse o pecado, ela era levada diante do arraial, e se o pecado dela fosse grave, até apedrejada ela. Por que, pastor? Porque naquela época, Deus, ele agiu de uma forma vigorosa, era olho por olho, dente por dente. Se alguém pecasse, e se o pecado dessa alma fosse grave de morte, ele receberia a morte como punição. Se eu pecasse, se o pecado fosse grave, Deus me punia com a morte. Mas nessa noite você vai entender que o tempo de cinzas que uma pessoa passa, aleluia, que todo ser humano passa, e quando eu estava sentado aqui na cadeira, o Espírito Santo começou a falar comigo. O que significa cinza? O que significa estar na cinza? Todo ser humano, ele passa por esse período de cinza na sua vida. Não, eu nasci num berço de ouro, eu sou um homem bem sucedido, eu sou um homem que tem muitas posses, mas eu quero dizer para você nessa noite, talvez você não tem falta financeira, de um dinheiro, de um patrimônio, mas na sua vida espiritual, a cinza está queimando. Nessa noite, Deus tem uma palavra para você. As cinzas. E a gente dizer que o sacerdote tira a cinza para que o fogo se aquece. A cinza simboliza momento de humilhação na vida de uma pessoa. Só para você ter ideia, quando você está nas cinzas, só escute isso e guarde. As pessoas não querem estar do seu lado. Quando você está passando pela cinza, passando por mim, somente um amigo que é pecado vai entender. Mas as pessoas não querem estar do teu lado, não querem caminhar com você. Aleluias. Quando você está passando um momento de cinza, momento de provação, momento de humilhação, as pessoas não querem saber de você, não perguntam de você, muito menos muitas vezes, até te rejeita. Um dia, quando o João estava na prova, ele estava passando pela luta, os seus melhores amigos viraram as costas para ele, não queria saber dele, falaram que ele estava pecando e que ele estava vivendo uma vida de pecado, mas João estava passando o momento de cinza, o momento da humilhação, o momento determinado por Deus. Esse é o melhor momento para a vida do ser humano. Quando a pessoa ela passa na cinza, ela vai entender que aquele momento que ela está passando é o momento que Deus proporcionou para ela, o momento que Deus preparou para ela, porque é neste momento de cinza que Deus vai levantar as mãos pela mão direita e vai te pegar, e vai te levantar, e vai dizer para você: eu sou teu Deus, eu estou contigo, não temas. Eu já passei cada momento de cinza na minha vida. Sabe o que é o momento de cinza, irmão? O momento de cinza vai te
te colocar sentado, pastor, diante de Deus assim, e você vai entender do que eu estou passando por este momento na minha vida. Talvez um dia, quando eu chegava em casa, eu não ligava. Muitas vezes eu queria do melhor, eu queria se vestir do melhor, eu queria comer do melhor. Eu não bebia água quente, eu não bebia água morna, não tinha que ser do melhor. Mas um dia Deus mostrou para mim que não é dessa forma para me servir. Tem que passar pelo vale, tem que passar pela cinza, tem que aprender a ser humilde. Só que bate no peito e fala assim: eu não aceito. Eu não aceito passar por isso. Eu não aceito estar assim. Eu não aceito. Mas eu quero dizer para você: para entrar no reino do céu, tem que ser simplesmente humilde. Tem que ser simplesmente adorador. Tem que ser sério. Porque o servo, ele entende o que o meu Senhor está determinando na tua vida. O pessoal aprende a comentar o que tem. Que isso é humilde, pastor? Seu humilde não significa: eu ando de sandália havaiana, eu ando de qualquer maneira, de roupa rasgada. Olha, guarde isso. O Espírito Santo está falando nessa noite. Seu humilde não significa andar de qualquer maneira. A humildade, ela vem de dentro. A humildade está dentro do coração. Uma pessoa humilde, ela pode estar de carro velho, ela pode estar até mesmo de Hilux, mas a humildade está dentro dela. Porque o crente que serve a Deus, ele serve na pobreza, na riqueza, diante da luta e na dificuldade. Está entendendo isso? Glória a Deus. Ele uma pessoa que está ao seu lado e fala assim: Deus está falando contigo nesta noite. E a Bíblia vem dizendo que o sacerdote voltava, mas removia a cinza. Ou seja, o fogo, ele queima a lenha. Ou seja, o fogo, ele queima a lenha. E quanto mais lenha, mais fogo. E quanto mais fogo, mais lenha. Aí o fogo vai queimando a lenha. E quanto mais lenha, mais cinza. Aí Deus fala: tira as cinzas. Quando Deus fala tira a cinza, Deus está dizendo assim: não é por muito tempo que você vai ficar na cinza, meu irmão. Não é por muito tempo. A cinza é só um processo. A cinza é só um tempo determinado, pastor. A cinza é só um deserto. A cinza é só um período onde você está passando pelo processo de Deus. Eu estou passando na cinza, graças a Deus. Eu lembro um dia que eu estava dentro do presídio, e que foi a noite mais fria do ano para mim, pastor. A Força Nacional e todo o presídio tirou tudo que tinha, não deixou nada. E ali, sabe o que Deus mandou? Sabe o que Deus mandou para mim? Um rolo de papel higiênico, irmão. Sabe para quê? Para me enrolar meu braço, a minha perna, de tanto frio que estava. Eu entendi que eu estava passando um momento de cinza na minha vida. Porque quando eu estava aqui fora, eu queria um ponto melhor. Eu queria estar dentro debaixo de um treinador, ou debaixo de um lençol. Tinha que ser limpo. Mas Deus me botou numa situação para entender. Para me servir, eu tenho que te moldar, eu tenho que te preparar. Venha ser crente. Deus começou a trabalhar. Deus começou a mudar. Há momento da nossa vida que nós temos que entender: eu estou passando as cinzas hoje, mas amanhã eu tenho certeza que Deus vai me levantar. Você vai estar nas cinzas hoje, porque na cinza você chora, na cinza você ora, na cinza você jejua, na cinza você lembra, na cinza você volta, na cinza você dá glória a Deus, na cinza você adora. Momento de cinzas que te leva à glória. Esse momento é tão bom, irmãos, que quando você começa a entender: eu estou na cinza, mas Deus está comigo.
Jó se encontrou diante do Senhor, rasgou suas vestes. Ele disse que saiu do ventre da minha mãe. E quando ele rasga as suas vestes, ele pega uma cinza, ele pega aquela cinza, começa, pastor, a se colocar, a se sujar de cinza. Imagine, irmão, que já na hora, ele pega o Diário Rogério, ele pega aquela cinza, começa a se sujar, sabe para quê? Para que as pessoas olhassem o estado que ele estava, não, irmão, é para que Deus olhasse para ele. Tem muita gente achando que se humilhar para o homem, se humilhar para a pessoa, é achar que vai ter esse, não, irmão, se humilha para Deus, porque quando você se humilha para Deus, Deus olha para você e fala assim: eu vou te exaltar, eu vou te levantar, eu vou pegar a tua mão, eu vou te levantar. É tempo de remover cinzas. A cinza não pode estar na vida de uma pessoa para sempre, não. Deus, Ele não te criou para você estar para sempre nas cinzas, não, irmão. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus não, Ele planejou, não. Ele tem um projeto na nossa vida, mas não para que nós continuemos na cinza, não. Diferente. A igreja, ela precisa entender, a igreja, eclésia, chamada para fora no grego, ou seja, chamada, tirada para fora do mundo. Ela foi chamada para ser separada, mas há momento na igreja que ela passa pela cinza, como pastor, há momento que a igreja, ela precisa entender que é um momento de cinza, como? Porque a cinza representa humilhação, a cinza representa vergonha, vergonha é como? Eu preciso me dobrar diante de Deus. O que Deus faz? Todos nós sabemos a história da igreja. A igreja é a eclésia que Deus chamou um dia. A igreja que um dia Deus falou: você sai para fora. Sabe o que Deus está falando? Não sai. Você não precisa mais do mundo, mas precisa de mim. E Deus chama a igreja sai para fora. Pedro sai, deixa a rede, como nós ouvimos anteriormente. André, Mateus, Bartolomeu, Tomé, Judas, Simeão, Tiago, deixaram agora uma vida que vivia, sabe como, irmãos? Eram homens que tinham suas profissões, homens que eram bem sucedidos, homem que vivia bem, mas que entendeu que o chamado de Deus na vida deles era mais importante do que qualquer coisa neste mundo. Nós temos que entender isso. Quando eu estava lá no tráfico de droga, sempre quando alguém chegava para me evangelizar, para pegar a palavra, ou também para entregar um panfleto, um folheto, eu falava assim: hoje não, deixa para mim. Eu falava assim: não, hoje não, deixa para outro dia. A irmãzinha, o irmãozinho me convidava para ir na igreja, eu não ia, sabe por quê? Eu estava lá no mundo, eu não entendia. Mas Deus tinha um chamado na minha vida, Deus já estava me chamando para uma obra específica. Tem pessoas aqui nesta noite que Deus tem uma obra específica na sua vida. Não adianta você correr para lá, não adianta você correr para lá, ou para a direita, ou para a esquerda, ou para frente ou para trás. Uma hora Ele vai te pegar, Ele vai te fisgar. Eu estava mandando dizer nessa noite: não adianta você querer correr da chamada que Ele tem na sua vida. Ah, mas eu não sei o que Deus tem na minha vida, qual é o chamado. Para você entender o chamado de Deus na sua vida, você tem que entrar no centro da vontade dEle. Para você entender o chamado. É que eu entender o chamado, você vai entender no centro da vontade dEle. É que eu vou entender o que Deus tem na minha vida, o que Deus tem na sua vida. O apóstolo Paulo um dia disse assim: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu preciso entender o chamado do meu.
para me deixar o carro. Não foi fácil. Eu estava conversando com o irmão hoje, que às vezes, pastor, é só um aquele problema. Se eu precisasse de R$2.000, R$5.000, era só ligar, irmão. Só uma ligação, eu preciso de R$5.000. Você acha que é fácil? Você acha que é fácil? Deixar tudo para trás para servir Jesus? Você acha que é fácil? Não é fácil. Ser crente não é fácil. Ser servo de Deus não é fácil. E por isso nessa noite Deus está dizendo: ser crente é ser diferente, é agir diferente, é andar diferente, é tratar diferente, é adorar diferente. Deus nessa noite, irmãos, e quando Ele chamava ali os homens, os pescadores, os homens deixaram agora as suas profissões, começaram a então trabalhar para Jesus, começaram a pegar a palavra, começaram a fazer o reino de Deus. E a Bíblia disse que Deus começou a tirar do lado. A igreja começou a pregar, a igreja começou a fazer a obra de Deus, a igreja começou a fazer o índio, a igreja começou agora a usar as armas, porque as nossas armas não são carnais, disse Paulo, mas sim espirituais. As armas da milícia, elas são espirituais para combater o mal. Sabia que você não amava? Você sabia que você não amava? Se soubesse o poder que você tem. A igreja tem armas. Muitas vezes não usamos as nossas armas. A igreja ela tem que entender que ela é bem armada. As portas do inferno ela não podem prevalecer contra a igreja. Uma igreja viva, uma igreja avivada, uma igreja que entende que quando o fogo está queimando, a lenha está queimando, ainda que vença em cinza, ela tem que ser removida para que o fogo venha arder constantemente sobre a vida da igreja. Aí às vezes eu deixando acumular já a cinza. Sabe o que significa cinza, irmão? Sabe? Cinza, ela só atrapalhar o fogo pegar. Talvez você não dia com o Senhor, mas já aconteceu. No fogo de lenha, a comida fica, aquela comida forte, sabe? Parece aquela comida mais suculenta, sabe, pastor? Você bota ali uma comida, talvez um dia você já conheceu alguém que fazia aquela comida no fogão ali, a lenha, botava aquele fogo, mas quando a lenha acaba, junta-se muitas cinzas, a cinza acumulada para o fogo, e precisa tirar as cinzas para pegar fogo novamente. Tem crente aqui que muitas vezes a cinza acumulou, e precisa tirar a cinza para que a lenha entre e o fogo pegue. Talvez você não entendeu ainda. Eu preciso tirar as cinzas para botar lenha, ou seja, lenha, graveto. É como se fosse um material que tem mais facilidade de pegar fogo. Quando junta-se a lenha, agora é só tirar fogo. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou passar pela iluminação, sofrimento. A igreja perseguida, ela foi afrontada, ela passou um momento de cinza sobre ela. A igreja ela foi perseguida, ela foi maltratada, tomaram mão da igreja, perseguiram a igreja, mataram um pouco da igreja, mas ficou remanescente. Jesus falou assim: vai para Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Depois você vai ser testemunha, tanto em Samaria, na Judeia, até os confins da terra. Deus está dizendo assim: ó, você vai ser testemunha, você vai ficar dentro de Jerusalém primeiro. Deus está dizendo assim: você vai ficar dentro de Jerusalém e vai ser minha testemunha. Você vai dar testemunho dentro da igreja. Você vai dar testemunho nem na
preciso tirar cinzas. As cinzas que impedem o fogo de pegar sobre a minha vida. Eu preciso de tirar cinza. Para mim ir para Jerusalém, eu tenho que tirar cinza. Talvez eu saia de casa cheio de cinza já no vestir. Eu quero chegar na igreja lotar de cinzas muitas vezes. E quero que o fogo pegue em mim. Como que o fogo vai pegar em mim? Se eu estou cheio de cinza, para o fogo pegar na minha vida, eu tenho que remover a cinza. E nesta noite, o Espírito Santo está aqui para remover a cinza. O Espírito Santo está aqui para remover a cinza. Cinzas também é sujeira. Cinzas é pecado. Cinzas. E a igreja se reúne em Jerusalém. E quando a igreja se reúne em Jerusalém, a Bíblia vem dizendo: Pedro, Mateus, Marcos, os discípulos, talvez 70, era 120 pessoas ali, reunidos, adorando, ou seja, recebeu a promessa dizendo: vai para Jerusalém, ou seja, eu já tirei minha cinza, eu já limpei, eu já tirei tudo, o altar está limpo, eu vou lá para Jerusalém, porque eu quero receber o fogo. Uma coisa que não pode faltar: fogo, a presença de Deus, fogo, a presença do Espírito Santo. Eu creio que sem o Espírito Santo, ele não é nada, irmãos. O crente sem o Espírito Santo, a pessoa sem o Espírito Santo, ela não consegue vencer, não consegue se virar. A pessoa sem o Espírito Santo não consegue fazer isso aqui. Ela não consegue se virar. A pessoa sem o Espírito Santo, ela não consegue perdoar. A pessoa sem o Espírito Santo, ela não consegue pedir perdão. A pessoa sem o Espírito Santo, ela não tem coração de amor da obra. A pessoa sem o Espírito Santo, ela não consegue vencer. Porque o fogo é o Espírito Santo. E nessa caminhada eu aprendi que eu tenho que ter um dia, pode ser 4 meses, pastor. Eu fiquei, só para você ter ideia, eu fiquei 3 meses fazendo preço para ser batizado. Eu falei: Deus, eu quero ser batizado, eu quero. Olha só, eu comecei a jejuar, comecei a beber. Pelo que não se tocou, os irmãos pular no repeté, sentir poder, falar em línguas estranhas. Ali o suor descia na cara dos irmãos, via, era tão maravilhoso. O pastor, como é que eu faço para me ser batizado? Ele falou assim: jejua de Bíblia para preço. Eu comecei a jejuar, comecei a pagar preço. Passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, nada. Mas todo dia o sabe o que fazer? Passou para nós assim: ó, quando você chegar lá no culto, você vai ficar assim, ó: glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tinha dia que no culto eu dava 200 glória a Deus, pastor, aleluia, e nada. Era 200 glória a Deus, aleluia, e nada. Mas um dia eu consagrei minha vida e falei assim: hoje eu vou no culto consagrado, eu vou no culto do jejum, mas eu vou sair lá só quando receber o batismo com o Espírito Santo. Aí eu pegava a melhor roupa que eu tinha, pastor, ia lá, pegava a camisa, a melhor camisa, a melhor calça, o melhor sapato, e ficava lá: glória a Deus, aleluia. O pastor falava: fecha o olho. Muitas vezes eu estou no culto, irmão, e a bênção está descendo, você está olhando para o lado do irmão, sendo tomado, sendo batizado. E o pastor falou: fecha o olho, começa a dar glória a Deus, aleluia. Irmãos, pastor, eu senti o fogo no meu pé. Começou a subir na cadela. Quando o invés estava na cabeça de Arco Rogério, parecia que estava descendo uma larva de vulcão sobre a minha cabeça. Eu comecei a dar glória a Deus, aleluia. Quando eu fui ver a minha língua em odor, eu comecei a dar glória a Deus, aleluia. E já não aguentava mais com o Espírito Santo. Jesus batizou com o Espírito Santo e o fogo. A minha vida acabou, pastor, aquele dia para o mundo. Eu comecei a entender: o crente que é batizado no Espírito, ele anda diferente, ele fala diferente, ele fala diferente, ele fala diferente.
Eu não me vergonho, sabe por quê, irmãos? Isso não quer dizer que você é mais ou menos 15 anos caminhando na presença. Mas se eu não tivesse o Espírito Santo, pastor, e Jesus na minha vida, eu não ia aguentar. Sabe por quê? Na caminhada você vê, na caminhada você ouve, na caminhada você passa muitas vezes por luta, na caminhada você passa por sofrimento, na caminhada você tem muita decepção, na caminhada alguém fala mal de você, na caminhada te julga, na caminhada te lança pedra, na caminhada até quer te derrubar, quer te matar, mas quando você tem Jesus, o Espírito Santo, Ele te sustenta, Ele te levanta. O que eu faço para ser um crente? Paulo diz assim: eu creio no Senhor Jesus e será salvo por a tua casa. Quando eu estava preso em uma das cadeias, pastor, eu fui preso. Quando eu saía, eu tinha usado tudo escondida. E quando eu saía, estava lá, calibre 12, 380, eu já saía da cadeia ali com o armário cheio de arma. Mas um dia eu falei: Deus, quando eu sair vai ser diferente. A minha arma não vai ser mais uma pistola, a minha arma não vai ser mais uma 12, a minha arma hoje é a Bíblia Sagrada, aonde eu vou pegar a tua palavra, aonde eu vou evangelizar. Show! Talvez você tenha orado por alguém da tua família que está no tráfico, que está nas drogas, mas nesta noite o Espírito Santo está mandando dizer: continua orando, porque quem faz a obra, ninguém é Deus. É totalmente diferente, irmãos. Sabe o que é totalmente diferente? Hoje a minha esposa fala assim: Senhor, essa bênção é difícil. Eu vou passar na cinza. Eu falei: glória a Deus, aleluia. Mas se fosse um tempo atrás, não queria aceitar isso. Amor, está apertado, vamos dar glória a Deus, aleluia. Porque quando nós estamos vivendo um pouco, no muito Deus te coloca. Quando você adorar Deus na luta, Deus vai entender isso aí, adorador. Quando você adora na dificuldade, Deus vai entendendo isso aí, adorador. Quando você adora dentro do desempregado, Deus vai entendendo isso aí, é adorador. Porque tem muita gente que quando a luta começa, a porta fecha, fica desempregado, começa a reclamar, murmurar. Nossa, uma coisa que deixa Deus feliz, sabe o que é? Murmuração. Murmuração faz a pessoa ficar assim, ó. Sabe o que significa? Não se sai do lugar. A murmuração não deixa a igreja, não deixa o crente sair do lugar. Israel caminhou 40 anos, quanto mais murmurava, mais no deserto ficava. Sabe o que eu aprendi? Quando eu estou passando na luta, eu vou ser dando glória a Deus. Eu estou desempregado, mas estou dando glória. Eu estou passando a dificuldade, mas estou adorando. Só tem uma coisa, irmãos, que não deixa eu vir para a igreja. Sabe qual é? Se eu não conseguir levantar da cama, pastor, só chuva não impede que você vir para a igreja. Sol quente não impede que você vir para a igreja. Tempestade não
15 anos atrás, Deus fez uma promessa para mim. Eu não tenho vergonha de falar, irmãos. Eu era uma pessoa tão dura de coração, pastor, que até para chorar ele disse. Sabe aquela pessoa dura que você fala com ela, fala no ouvido dela, né? Até para chorar é difícil, irmão, era difícil chorar. Minha mãe falava, meu pai falava, minha família falava, difícil, nem filho fazia eu chorar. Mas um dia, eu estava lá, em cima da pedra, irmãos, como eu tinha lá chamado de cova rasa, cova rasa. Eu estava sentado, irmão, dentro do meu coração, falou assim, ó. Eu falei assim, meu Deus, o que adianta eu ter tudo, mas dentro do meu coração eu sinto vazio? Se o Senhor me dá uma oportunidade para eu mudar de vida, para eu ser feliz, eu largo tudo para te servir. Aleluia! Irmão, naquele momento uma lágrima começou a rolar nos olhos. Eu falei para as pessoas que estavam do meu lado assim, ó, todo mundo está descansando hoje, pode ir para casa. Eles não estavam entendendo, mas o Espírito Santo já estava trabalhando na minha vida. Nós fechamos a boca cedo. Eu vim para casa e comecei a chorar, falando, Deus, eu quero uma oportunidade. Porque não adianta eu ter o bolso cheio de dinheiro, ter droga, ter fama, e não poder andar na rua sossegado com a minha família do meu lado. Porque não adianta você deixar ter fama e não poder ser livre. Nessa noite que Deus está falando para você, porque não adianta você estar nesse mundo e ainda não decidir de aceitar Ele. Eu não sou traficante, eu não sou bandido, mas se para morrer, basta estar vivo. Inocente também morre, quem faz boa obra também morre, trabalhador também morre. Um dia todos nós temos que comparecer perante o tribunal de Cristo. Talvez hoje Deus já vai falar com você assim, aceita Ele com o tempo. Eu quero convidar nessa noite. Aleluia. Depois está voltando para o pastor. E ele vai estar fazendo um apelo. Nessa noite aproveite a oportunidade. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, as palmas de Deus. Eu quero convidar você que quer sair das cinzas e viver um momento de glória, viver de glória na presença do Senhor. Independente se você já serve ou não serve,